Capítulo 6. O corpo espiritual, uma relação única. O relacionamento entre um professor espiritual e um aspirante no caminho é sempre único e especial. É caloroso, terno e amoroso, porém pessoal. Envolve total confiança por parte do aspirante e uma integridade incontestável no professor. Toda relação tem apenas um objetivo: a abertura do aluno para uma consciência de que o eu divino dentro dele é o verdadeiro mestre. O professor é o guia nessa jornada, apontando o caminho e compartilhando sua luz para revelar a luz interior. Um pouco dessa proximidade pode ser vislumbrada em algumas dessas cartas a seguir. Cartas de 1º de novembro de 1955. Querido Joel, obrigada por sua carta e todas as boas notícias contidas nela. Obrigada também por enviar a mulher pedindo ajuda a mim. Imediatamente, uma nota calorosa e amigável foi enviada a ela, mas ainda não tive notícias suas. Isso me fez lembrar da minha própria experiência com o grupo ocultista e do homem que realmente me iniciou no caminho há 13 anos. Quando ele sugeriu uma certa disciplina física, e eu hesitei porque duvidava da minha capacidade de cumprir a exigência, sendo tão fraca no coração e não tendo força de vontade, ele disse, abre aspas, não me diga isso. Qualquer um que pudesse resistir ao que você tem resistido, tem uma vontade de ferro. Fecha aspas. Ele não sabia que não era de todo vontade, apenas um descanso consciente no amor de Deus que me fez impermeável a todas as tentativas de manipular a mente. Apenas uma vez fui despertado durante a noite com a distinta sensação de estar sendo trabalhada. Eu imediatamente ri alto da ideia de ser tocada por qualquer crença supersticiosa de que o pensamento humano poderia me tocar para o bem ou para o mal. Como o mundo é estranho. O mundo da educação não me deixa em paz. Hoje, uma carta de um professor de educação da Universidade de Illinois, que nunca ouvi falar dele antes, me convidou para participar de uma análise crítica de uma publicação projetada, uma antologia enciclopédica projetada para os jovens. Não é interessante a forma como estas formas de reconhecimento e a oportunidade de serviço persistem em vir até mim, agora que não tem importância? Não posso terminar essa carta de miscelâneas sem lhe dizer o quão contente estou, porque você vai discursar em Western Hall. Adoraria estar lá e talvez isso seja possível. Nunca passa um dia sem que eu pare em agradecimento pela grande liberdade que Deus me deu, para que, qualquer que fosse o chamado, seria apenas por minha própria estupidez, teimosia ou falta de percepção, que me faria falhar em responder a ele. É realmente maravilhoso estar sem laços. Meu único laço
é o profundo amor e devoção entre Valbo e eu, mas nele há uma liberdade perfeita para ir e vir, e apenas o desejo de que cada uma encontre a realização à sua maneira, ou melhor, a maneira de Deus. Certamente esta dádiva da liberdade espiritual é a graça que se manifesta. Nunca passa um dia, e muitas vezes durante o dia, que um profundo hino de louvor e gratidão não brote dentro de mim por isso. Poucas pessoas são tão profundamente abençoadas a ponto de ter essa rara combinação de amor, compreensão e liberdade. O melhor de tudo, eu conheço sua fonte. Você sabe o que mais me ajudou na realização dessa liberdade? O último capítulo de A Terceira Palestra de São Francisco. Mas com cada dádiva vem uma responsabilidade, e com ela a responsabilidade de sabiamente usá-la para cumprir seu propósito em mim. Esta é a minha oração. Seguir para onde ele me leva. Com carinho, Lohane. As lutas internas recorrentes ferveram em várias cartas a Joel, típicas de carta de 17 de novembro de 1955. Ontem, pensamentos em você na beijada primavera da África do Sul, e lembrei-me da última primavera, quando as árvores daqui foram curvadas em uma profusão de flores e nossa bela viagem a Michigan. Seu trabalho na distante África do Sul é uma gloriosa e triunfante viagem. Mas deve haver momentos em que você ansia por sua casinha à beira do oceano e por tudo que ela simboliza. Tudo isso tem uma conotação de contos de fadas. Não é uma maneira muito estranha de dizer isso, já que no verso de cada conto de fadas existem as verdades mais profundas. O trabalho sobre o livro para o Harper, A Arte da Meditação, tem se movido lentamente, mas em movimento. Parecia tão difícil para ele tomar qualquer tipo de forma, mas as coisas estão começando a acontecer. Ontem, uma visão maravilhosa do último capítulo veio de um estudo de Kailua. Você não acha que seria bonito terminar com um capítulo sobre meditação como um grupo de consciência do Cristo ao redor do mundo? Há uma meditação sobre Deus amou tanto o mundo, que é muito comovente e que mexe com a alma. Essa é a época indelevelmente gravada em minha memória. Há 2 anos, nesse dia de ação de graças, quando você realmente me colocou no meu lugar e aniquilou tudo o que havia de Lohane, exceto algumas raízes que morrem lentamente. Essa foi a lição mais dura que já tive que tomar, exceto por aquelas lutas silenciosas que eu tenho tido sozinha. O caminho tem sido bastante rochoso nesses dias, muito satisfatório, mas uma luta interior precipitada por incidentes aparentemente sem importância. Você fala frequentemente de Jesus ter Judas
até com ele na crucificação, e por muito tempo isso foi um grande conforto, mas não mais. Se tudo está ocorrendo dentro de nossa própria consciência, então Judas deve ter sido parte da consciência de Jesus. Portanto, se eu estou tendo experiências de Judas, então deve haver Judas em minha consciência. Eu não posso culpar os Judas, nenhum deles. Este é um dito muito difícil, e a longa busca não me revelou exatamente o que dentro de mim está externalizado ou externalizando dessa forma. É claro que nunca nos vemos com uma perspectiva clara. Embora eu me esforce muito para me olhar clara e implacavelmente e não tente me poupar. O segredo é reconhecer Judas como uma crença universal e ver através disso a identidade de Cristo, que deve ser a realidade de Judas, assim como a de Judas. Daqui a uma semana é dia de ação de graças. Não importa quão difícil seja o caminho, a visão é bela além de todas as palavras, e sou abençoada até mesmo por tê-la vislumbrado. As tempestades podem ir e vir, mas agora há uma âncora dentro de mim que me prende com segurança aos meus ancoradouros, mesmo que eu possa ser golpeada infinitamente pelas bofetadas do mar bravo. Então, a você agora, como sempre, meu amor e meu muito obrigada por fazer todos os dias ou fazer todos os meus dias de ação de graças.